Infelizmente, a violência é uma das características mais marcantes da humanidade. Ela está presente em guerras e também em nosso cotidiano. Basta ligar a TV e vemos crimes sendo cometidos aos montes. Parte deles é cometida por gangues. Mas você sabe qual é a gangue mais perigosa do mundo? Não? Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. O mundo do crime é muito complexo. Dentro dele, existem organizações que cresceram e chegaram a um tamanho e uma complexidade absurda. A máfia japonesa, conhecida como Yakuza, a máfia italiana e a máfia mexicana são alguns desses exemplos. Além das máfias, existem organizações um pouco menores, mas não menos poderosas, que são classificadas como gangues. Geralmente, as gangues possuem um número menor de membros se comparadas com as grandes máfias. Porém, nos Estados Unidos, no começo dos anos de 1980, surgiu uma gangue extremamente poderosa e que desafiava não só outras organizações criminosas, como também as autoridades. A Mara Salvatrucha é popularmente conhecida pela sigla MS-13. Estima-se que, atualmente, existam cerca de 50 mil membros espalhados por 42 países ao redor do mundo. O maior número de integrantes está nos Estados Unidos. Por lá, as autoridades acreditam que existam cerca de mais ou menos 10 mil afiliados. O próprio nome, Mara Salvatrucha, possui um significado complexo. A palavra Mara significa gangue. A palavra salva é um diminutivo de El Salvador, origem dos membros da gangue. Por fim, trucha significa mais ou menos algo como malandros de rua. Ou seja, a grosso modo, o nome da organização seria mais ou menos como a Gangue dos Malandros de Rua de El Salvador. E o número 13, utilizado nas siglas? O número 13 tem um significado bem mais simples. No alfabeto, a letra M é a 13ª, e por isso foi adotado pela gangue. Mas como essa gangue foi criada? A fundação da gangue teve como propósito inicial defender homens de El Salvador, nas ruas de Los Angeles, na Califórnia. No final da década de 1970 e começo dos anos 80, os Estados Unidos começaram a ver um crescimento de gangues em todas as grandes cidades da nação. Los Angeles não era diferente. E por causa da forte imigração de pessoas da América Latina, por vezes, as gangues eram feitas de acordo com a nacionalidade ou pontos em comuns entre as pessoas. Até mesmo a etnia era levada em consideração. Sendo assim, para poderem se defender, os salvadorenhos criaram a MS-13. No início, ela aceitava somente pessoas com ligações a esse país. Mas atualmente, ela possui um grande número de pessoas de Honduras, Guatemala e México. E é justamente as deportações e seus negócios que fizeram com que a gangue pudesse se expandir para outros países. Uma das características mais assustadoras em relação a Mara Salvatrucha é a sua violência. Os membros da gangue costumam ser muito cruéis com seus rivais, e até mesmo em situações onde, teoricamente, a violência não seria necessária. Para você ter ideia, até o ritual de entrada na organização remete à brutalidade. De acordo com algumas reportagens que entrevistaram membros da MS-13, o ritual de entrada na gangue começa com o assassinato de um membro de uma organização rival. Depois que o candidato mata a pessoa, ele então é reunido com membros importantes que irão votar se ele merece ter a oportunidade de fazer parte da Mara Salvatrucha. Se aprovado, ele tem que prometer seguir a gangue para sempre. Depois de jurar lealdade eterna à MS-13, o novo membro passa por um espancamento no qual se conta lentamente até 13. Após isso,
ele passa a ser oficialmente um novo membro da gangue mais perigosa do planeta. Muito importante é a parte do para sempre. Se você entrar na Mara Salvatrucha, não há mais volta. Se você tentar sair, seja por qual razão for, você passará a ser considerado um traidor. E todo traidor tem como destino a morte. Bom, se hoje a MS-13 já dá medo em muitas pessoas, saiba que ela já foi ainda mais poderosa. Os anos de 1990 foram o auge do grupo. O domínio da gangue chegou a um nível tão assustador em El Salvador que a capital do país, El Salvador, se tornou a capital mais mortal do mundo. A MS-13 preocupa tanto os americanos que em 1994 o FBI teve que abrir uma força-tarefa dedicada somente a investigar a gangue. Em algumas prisões, membros da organização possuem uma área especial para não se misturarem com outras facções e assim evitar uma carnificina dentro da prisão. Muitos membros também foram extraditados para outros países e assim nunca mais puderam voltar aos Estados Unidos. Só que isso fez com que a gangue se espalhasse pela América Central. Hoje, ela é responsável por recrutar muitas crianças e adolescentes para o mundo do crime. E o detalhe mais cruel é que, geralmente, esses jovens são forçados a entrar. Se recusarem, podem ser mortos. O assassinato é visto como algo natural dentro da Mara Salvatrucha. Para eles, a melhor forma de se resolver um problema é matando alguém. E isso acontece com uma naturalidade tão assustadora que um dos lemas usados pela organização é: estupre, controle, mate. Por causa de sua violência, a gangue é usada por vezes no âmbito político nos Estados Unidos. Entre conservadores, ela é apontada como uma das consequências de se permitir que imigrantes entrem no país. E como a organização se sustenta? A MS-13 está envolvida com diversos tipos de crimes. Praticamente tudo o que você pensar. Roubos, assaltos, falsificações, latrocínios, extorsão, entre outros. Mas existem duas atividades nas quais eles ganham muito dinheiro. As principais fontes de renda da organização são o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas. Geralmente, as pessoas também estão associadas à prostituição. Os criminosos lucram muito forçando as mulheres a se venderem e costumam matá-las ou torturá-las, se elas se recusarem a fazer o que for ordenado. Uma característica que costuma chamar a atenção de uma pessoa comum a respeito da gangue é a alta quantidade de tatuagens dos membros. Algumas, inclusive, cobrem a maior parte dos rostos dos indivíduos. Essas tatuagens possuem diversas funções e significados. Entre as funções, podemos destacar o fato de que elas transmitem um certo ar de perigo. Ao ver uma pessoa com tatuagens de gangue espalhada pelo corpo, o medo acaba sendo inerente na maioria dos casos. Elas também dificultam, não é, a identificação por parte das vítimas e até da polícia, já que nem sempre é possível filmar ou fotografar um indivíduo. Por fim, as tatuagens remetem à dualidade entre o bem e o mal, que estão dentro da pessoa que faz parte do MS-13. Já que para seus inimigos eles devem ser maus e cruéis, porém entre eles deve haver o maior respeito possível. Outro detalhe a respeito da MS-13 é a sua relação com outras gangues e organizações criminosas. Um dos maiores aliados da Mara Salvatrucha é a máfia mexicana. Um grupo gigantesco que está infiltrado até dentro das instituições governamentais. Por outro lado, entre os seus rivais, podemos destacar a Cali 18, grupos afrodescendentes e outros que possuem ligações com as gangues rivais.
Em um certo momento, durante os anos de 1990, a rivalidade com a Cali 18 foi tão grande que, por dia, 16 pessoas envolvidas com uma das gangues eram assassinadas em El Salvador. Um número exorbitante. Mesmo a mobilização das autoridades e colaboração entre países não conseguiu dar um fim aos crimes bárbaros cometidos pela máfia Mara Salvatrucha. Em 8 de dezembro de 2017, Damares Rivas, de 15 anos, foi morta de forma brutal perto da cidade de Washington, capital e centro político dos Estados Unidos. A menina foi acusada pelos criminosos de ter tido relações com Sosa Rivas. Rivas era um membro da MS-13 que acabou sendo morto. Para os assassinos, essa relação teria influenciado a sua morte e, por isso, ela era, de certa forma, responsável por sua morte. Então eles levaram a garota para um local afastado, onde a namorada de Rivas já estava esperando. Eles então permitiram que a mulher esfaqueasse a garota várias vezes, enquanto eles a ofendiam. Depois, os próprios membros pegaram pedaços de pau e atingiram a vítima diversas vezes até sua morte. Além disso, tudo o que aconteceu com Damares foi gravado por membros da MS-13. Os criminosos acabaram sendo presos e foram julgados. Porém, nem sempre a justiça é feita. E mesmo quando ocorre, ela não repara a dor das famílias que perderam pessoas preciosas por causa da violência. Se você se interessa em entender um pouco mais sobre o comportamento de gangues e outras organizações criminosas, você vai gostar de ver um filme chamado Sin Nombre. Nele, membros da MS-13 do México são mostrados e muitas de suas tradições e estilos de vida são representados. A National Geographic também produziu um documentário em 2015 chamado World's Most Dangerous Gang. Traduzindo para o português, a gangue mais perigosa do mundo. Como você pode notar, a MS-13 não é uma gangue qualquer. Suas ações continuam chocando diversas pessoas na América Central e nos Estados Unidos. E, lamentavelmente, não sabemos se um dia isso terá um fim. Amigos, o vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até a próxima. Tchau.